nesse terceiro bloco nós vamos agora falar um pouco mais da parte prática, né? A gente deu uma introdução sobre várias visões do que é criatividade, algumas dificuldades também, o caminho do artista. E agora me vem a questão assim, tá, e agora como é que eu... algumas dicas, alguns passos que eu posso ter para começar a desbloquear essa criança interior, essa criatividade que todos nós temos, né? O que você sugere, Daniel, para as pessoas? Assim? Olha, eu acho que a minha experiência pessoal me mostrou a enorme importância de ter um retiro, seja ele um fim de semana, onde você vai para uma chácara, ou um mosteiro, ou um espaço, ou você se fechar na tua casa, ou você ir para um lugar onde você pode ter quietude, desligar o smartphone, sair das redes sociais e ter um espaço só para você, onde você consegue eliminar todas as influências, as preocupações do dia a dia. Pode ser, se isso for difícil, pode até ser um momento na tua noite ou de manhã. Você acorda mais cedo e você consegue, não, eu vou dedicar meia hora, uma hora, simplesmente para começar a ouvir o que a minha voz interior diz. Você começa às vezes a ver imagens, de repente você vê uma imagem cruzar a tua consciência, você escuta uma frase, se você é um escritor, você registra lá, você escuta uma ideia do que você pode fazer, você começa a diminuir o vínculo com todas as camadas externas que normalmente habitam a nossa consciência e você começa a voltar para um espaço mais amplo, mais livre, para um silêncio mesmo. Existe uma relação muito próxima entre mergulhar nesse silêncio interior e ser capaz de criar. Por isso que todos os místicos e os artistas e os criadores de todas as áreas, o Albert Einstein, por exemplo, tem algumas belas frases sobre o processo criativo demandar a solitude, que é uma solidão positiva nesse sentido, e eu posso dizer que faz uma diferença imensa você ser capaz de parar, e é uma pausa interior, ela não é uma pausa que demanda que você saia do teu trabalho, por exemplo, é uma mudança interna, que se você começa realmente a aprender, né, a você mesmo de um outro jeito, esses estados ou esse espaço de entusiasmo, de inspiração, ele começa a se desabrochar. E aí essas percepções diferentes, elas retornam se você está bloqueado, ou elas surgem por uma primeira vez se você está navegando por essas águas. É um estado natural mesmo. É um estado natural, e eu acho que isso está em várias áreas. Por exemplo, você pode estar aprendendo a cozinhar e você tem bloqueios para cozinhar porque, sei lá, tua mãe cozinhava, teu pai, e para fazer isso você precisa desbloquear os teus obstáculos interiores, as vozes que dizem não, que você não cozinha bem, por exemplo, que você não sabe cozinhar, que vai ficar ruim, que as pessoas não vão gostar. Tem várias vozes. Sim. E esse processo de soltar essas vozes, os obstáculos, e de ir para dentro de si, né, para um espaço livre, para essa criança, essa vitalidade, ou a fonte, por exemplo, é um dos elementos centrais no processo de criação, né? Que fala da transformação psicológica do artista, ou da pessoa criativa em qualquer área, né? Em qualquer esfera da vida, né? E não é algo, assim, claro, é difícil fazer isso no dia a dia, mas pegar um fim de semana, 2 dias, ou um dia, uma manhã, como você falou, é totalmente possível, né? Assim, totalmente possível. Uma logística. Assim, é legal ir para um mosteiro, é legal ir para uma chácara, mas não é o lugar em si, né? É o lugar interior que você está querendo dizer, né? Exatamente. Essa pausa de interferências externas. Exatamente. Que vai trazendo um senso natural dessa conexão, né? As interferências externas / internas, né? Também. Porque elas são mantidas por um caos na maior parte das pessoas, ou um diálogo interior incessante, ou um distanciamento das percepções mais próximas dos sentidos mesmo, né? Não tanto no mundo virtual, que é mantido por uma estrutura tecnológica, social, que dificulta sobremaneira, né, o acesso desse outro olhar sobre a vida, em relação à vida, né? Então, por isso que as grandes obras de arte, as pinturas, músicas, peças, o que for, elas foram geradas para promover esse corte dentro dessa falsa realidade, para você poder acessar uma percepção mais profunda, para você olhar, por exemplo, por que um pintor pinta uma maçã daquele jeito. Não é a pintura o objetivo final. O objetivo final é você falar, peraí, o que é uma maçã?
Será que uma maçã pode ser tão bonita se eu souber olhar ao ponto dela me transformar, de falar, nossa, eu nunca vi uma maçã desse jeito? Aí você pode falar, não, mas é ridículo fazer isso, eu não vou sentar de manhã e vou olhar para uma maçã. Agora pensa assim, e se fosse teu último dia na Terra, se estivesse prestes a morrer, você descobriu que você tem um câncer terminal, e aí? Você acorda de manhã, você tem poucos meses para viver, como é que é essa maçã para você? Mas e se fosse o último dia que você está vendo aquela maçã, por exemplo, né? Talvez o que os artistas visionários tenham seja uma percepção extremamente lúcida de fenômenos que, para a maior parte das pessoas, se tornaram banais. O banal é o oposto da consciência criativa. O banal, o ordinário, o vulgar, o comum, você desconsiderar os fenômenos, os processos da vida como sendo sem importância, que é, digamos, a marca da consciência adulta normal, o normal como patológico, é o oposto disso, desse estado de inocência perceptual, de lucidez, né? Então, talvez que a loucura esteja mais atrelada a esse estado criativo do que a normalidade, na verdade, é uma doença velada. Mas né? que cessa a criatividade. Com né? certeza. Você é uma pessoa normal hoje a normose. em dia. É normose. Tem um programa inteiro sobre mesmo? isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer a normose, né? Exatamente. Porque você é uma pessoa normal, enquadrada em tudo hoje em dia, é quase que significado que você não vai ser uma pessoa criativa, uma pessoa livre, uma pessoa que tem uma voz interior que consegue se expressar. Claro que isso daria um outro programa a tocar desenvolver mais esse ponto, mas os princípios que regem a sociedade contemporânea são os princípios do Auguste Comte, da filosofia positivista, do Taylor, dos princípios da administração científica, ou seja, são princípios que regem uma fábrica. Eficiência, produtividade, repetibilidade, rotina, organização, são princípios que, em muitos sentidos, promovem um enquadramento das pessoas não em prol da tua individualidade, da tua autenticidade, mas em prol de um sistema que talvez não tenha os teus interesses em mente. Então, acho que o processo de desenvolvimento de todas as pessoas criativas, ou não só criativas, mas o processo de individuação enquanto tal, que era o termo que o Jung utilizava, demanda você quebrar com uma certa visão de mundo, não quebrar no sentido de ignorar ela completamente, mas dar uma pausa para esse modo de ver as coisas e para resgatar uma percepção inocente de volta, ou a consciência original, e ser capaz de observar o mundo e a si mesmo com outros olhos. Como William Blake dizia, né, que se as portas da percepção fossem limpas, a gente veria as coisas tal como elas são. O infinito num grão de areia e a eternidade numa hora. Que é o que a experiência psicodélica promove, e a gente talvez poderia abrir em outro momento sobre a relação entre criatividade e psicodelia, falar sobre estudos do tempo contemporâneo de psicodelia, mas os artistas têm uma função importante numa sociedade em crise com ela mesma. Né? Eu acho que esse é um dos pontos também. Eu acho que a gente também trazer isso como uma forma de estimular também que as pessoas se desbloqueiem criativamente, que consigam expressar, seja em qual maneira for, em qual arte for, da maneira que for mais conveniente, é uma maneira também de quebrar esse sistema, esse status quo que está assim. Que é um modo falso de ser. Com certeza. A criatividade, ela é uma maneira de você encontrar a tua verdade, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. Você não está criando algo absurdo, algo que diz alguma coisa. Pode ser até absurdo, mas isso é um juízo a posteriori. Não fala da experiência em si. A experiência em si, se ela vem das profundezas, né? Se ela vem do teu ser original, ela diz alguma coisa da tua vida e da cultura. Né, os artistas, de modo geral, eles tem uma expressão em inglês, o canário na mina de carvão, the canary in a coal mine, ou seja, que quando começa a ter tem um problema dentro da mina, porque você tocou num gás subterrâneo e a mina vai explodir, é o canário o primeiro que sente, né? Então, numa cultura em crise, os artistas, talvez eles sejam para-raios do inconsciente, eles estejam tendo percepções muito peculiares das coisas, e a partir disso mostrar para a cultura vias de regeneração. Interessante isso, para-raios
Para-raios da cultura, pois é. Então acho que é isso aí. A gente estava conversando antes sobre deixar alguma inspiração, algum vídeo, alguma referência. E o Daniel trouxe o artista John Cage, né? John Cage é um músico, foi um compositor do século XX, experimental, extremamente original, e ele tem uma peça, que é uma peça sobre o silêncio, que chama 4 minutos e 32, a gente estava falando sobre o silêncio como uma fonte criativa, então a gente vai deixar ela aqui no final do vídeo, se você quiser ver ela e depois colocar os comentários no vídeo do que você achou, de qual foi a sua interpretação. Pode ser uma discussão bastante rica, e depois a gente traz ele e outros artistas em outros vídeos, é um tema que a gente vai retomar também. Acho que é isso, né, Kainan? Então é isso, valeu por ter assistido o vídeo, Projeto Mu. Obrigado. Valeu, obrigado. Até o próximo. E se tiver sugestões de outros temas que vocês querem ver aqui no projeto, deixe nos comentários. Tem o e-mail também, a gente vai deixar. Qualquer sugestão aí é bem-vinda. Um abraço. Um abraço, até mais.